Hoje eu quero conversar sobre um assunto bastante sério. Tem gente que desde muito cedo sempre soube que queria ter filhos. E tem gente que muito cedo, e alguns até um pouco mais tarde, decidem que não querem e essa é uma decisão firme. E tem um grupo de pessoas que simplesmente nunca tomaram essa decisão, mas o tempo passa e, especialmente para as mulheres, existe um relógio biológico que passa a fazer pressão. Então essa decisão precisa ser tomada. Eu pessoalmente sofri muito com esse assunto. Foram 2 anos de indecisão. A internet, que é o local onde eu sempre encontro as respostas para a maioria das minhas dúvidas, nesse caso a internet só atrapalhou. Isso porque na internet existe um conceito disseminado que diz o seguinte: se você não tem certeza do sim, então a resposta é não. Pare e pensa por um minuto. Como que uma decisão tão complexa pode ter uma conclusão tão simples? Quem criou esse conceito e quem ajudou e ainda ajuda a disseminar nunca teve essa dúvida. Não é possível. Ter ou não filhos é a decisão mais importante que alguém vai tomar na vida. Eu fiquei 2 anos ponderando essa questão e justamente esse conceito fez eu questionar noções e valores que eu já tinha comigo há muito tempo. Isso me fez questionar se eu tinha vivido todo esse tempo em negação e, na verdade, eu não queria ter filhos, mas eu só não tinha coragem de admitir. Ao longo desse vídeo, eu quero navegar por diversas variáveis, as razões para ter e não ter filhos, na tentativa de ajudar a identificar qual é a raiz da dúvida. Mas antes da gente entrar nessa reflexão, que vai ser bastante longa, eu preciso fazer um disclaimer muito importante. Esse vídeo tem a intenção de ajudar pessoas que estão em dúvida se querem ou não ter filhos, ou também ajudar pessoas que já até decidiram que querem ter filhos, mas estavam em decisão antes, talvez não estejam muito seguros da sua decisão. Esse vídeo não tem intenção nenhuma de dissuadir alguém de uma decisão que já foi tomada, e eu quero aproveitar para fazer um segundo disclaimer que tudo que eu falar em qualquer um dos gêneros se aplica a ambos os gêneros. Eu vou usar muito nesse vídeo a palavra mãe, porque eu sou mulher, mas obviamente todos os conceitos se aplicam a pai. Primeiro, eu quero começar desmistificando as razões erradas para se ter um filho, e são razões que ainda hoje são apresentadas como argumento para se ter filho. Ninguém deveria ter filhos para ter alguém para cuidar de si na velhice. Filho não é empregado, enfermeiro, e ter um filho não garante que você vai ter suporte na velhice. Ninguém deveria ter filhos para dar sentido à própria vida. Com todo o amor e carinho que eu tenho no meu coração, quem precisa de um filho para dar sentido à própria vida, precisa de terapia. A gente precisa encontrar um sentido na vida antes de trazer um filho para essa vida. Ninguém deveria ter um filho para não se sentir solitário. Esse filho vai crescer e vai sair para o mundo muito mais rápido do que a gente imagina. Ninguém deveria ter filhos para realizar os próprios sonhos através do filho. O filho não é uma extensão da gente e o filho vai ter os sonhos dele e a gente precisa respeitar. Ninguém deveria ter filhos para satisfazer a pressão social. Seus pais, sogros estão te pressionando, ou se você se sente pressionada simplesmente por tudo que acontece à sua volta, muito amigo tendo filho, afasta essa pressão de você. Se tem alguém fazendo pressão em você, fala com todas as letras que quanto mais pressão, mais inclinada a não ter filhos você se sente. Eu acho que eu não preciso me estender muito para dizer em quantos níveis é errado a gente ter um filho para agradar os outros. Agora a gente segue para a nossa reflexão. E o primeiro passo dessa reflexão é a gente mudar essa pergunta. Porque quando a gente questiona se a gente quer ou não ter filhos, inconscientemente a gente está dizendo que o filho é um objeto de posse, é algo que a gente pode obter ou possuir. Filho também é algo externo a nós, então o foco está fora da gente. A gente precisa mudar essa pergunta para a seguinte pergunta: eu quero ser mãe? Eu quero ser pai? Faz essa pergunta para si mesmo. Sente a força dessa pergunta. Quando eu e meu marido começamos as conversas sobre se queríamos ou não ter filhos, ele imediatamente declarou que ele queria ter filhos e ele repetiu algumas vezes que eu seria uma excelente mãe. E aí eu virei para ele e falei assim: para de falar que você quer ter filhos e para de falar que eu vou ser uma excelente mãe. Fala que você quer ser pai, que você vai ser um excelente pai. Faz esse compromisso. Imediatamente a expressão facial dele mudou, a linguagem corporal dele mudou. Depois de um tempinho, ele virou para mim e falou assim que ele nunca tinha se visto no papel de pai.
Quando você se coloca no papel de mãe, você se coloca no centro dessa reflexão. E ainda que você decida não ter filhos, essa decisão tem que vir de um lugar de mãe. Agora eu quero apresentar alguns números. Sempre que eu posso, eu procuro números, pesquisas, estatísticas, isso não só aqui para o canal, isso para a minha vida mesmo. O Instituto YouGov United Kingdom repetiu uma pesquisa por alguns anos na qual foi identificado que 8% dos pais se arrependeram de ter filhos. Essa é uma declaração muito grave e a gente precisa entender que isso não quer dizer que esses pais não amam os filhos. Amar um filho na condição de um ente querido é diferente de ter se arrependido do seu papel de pai ou mãe. Lembra da pergunta que a gente acabou de reconstruir? Uma outra pesquisa feita pela Gallup Incorporation nos Estados Unidos revelou que 7% dos pais se arrependeram de ter filhos. Então, considerando essas duas pesquisas, os números me parecem bastante coerentes. Motivadas por essas pesquisas, duas professoras universitárias fizeram uma pesquisa online. Elas visitaram o fórum de discussão Reddit, justamente nos temas relacionados a arrependimento parental, na tentativa de identificar as razões pelas quais os pais se arrependem de ter filhos. O artigo foi publicado pela revista Psychology Today e eu vou deixar o link do artigo aqui na descrição. As pesquisadoras conseguiram agrupar o arrependimento em algumas razões principais. E essas razões foram: algumas pessoas se arrependem porque tiveram filhos muito jovem, outros se arrependem porque tiveram filhos com um parceiro errado. Alguns se arrependem porque acreditam que estão perdendo oportunidades de curtir a vida, viajar, oportunidades de carreira, e alguns se arrependem de ter filhos porque, na verdade, eles não gostam da pessoa que o filho se tornou. As duas primeiras razões, se você for parar para pensar, não é arrependimento de ter filhos em si, mas arrependimento com relação às circunstâncias na qual se teve filho. Na primeira questão, ter filhos muito jovens, eu acredito que quem tem filho muito jovem é porque não teve tempo de parar para pensar se queria ou não ter filhos, simplesmente seguir o fluxo. Então eu não acho que essa é a audiência desse vídeo. No caso da segunda razão, ter filhos com parceiro errado, aqui me vem à mente várias mulheres que eu conheci ao longo da minha vida, tanto jovens como mais maduras, que queriam ser mãe a todo custo. Elas já sabiam que elas queriam. Só que aí, no fim das contas, elas acabaram tendo filho com parceiro errado por desespero de causa. Pelo menos nos casos que eu conheci mais de perto, com maior intimidade, esses parceiros eles já davam sinais de que tinha alguma coisa errada com eles desde antes de terem os filhos. Agora, ainda assim, eu acho que essa reflexão é válida para todo mundo. A gente precisa questionar: o parceiro é adequado? Aqui também eu acho que é o momento de questionar se a gente topa uma produção independente. Se a dúvida sobre ter ou não filhos é justamente o parceiro, essa questão ela é muito delicada e ela requer um vídeo dedicado só para ela. Mas, abrindo um parênteses rápido, eu acho que a gente precisa entender sobre comportamento narcisista na tentativa de identificar se nós estamos lidando com um narcisista. Eu tinha dúvidas com relação ao meu parceiro, mas não por conta do comportamento, ou da personalidade, ou do caráter dele. Eram circunstâncias que não eram do meu agrado. Esse é um assunto que eu não tenho problema nenhum em explorar, então se houver um interesse, por favor, deixa nos comentários que eu faço um vídeo dedicado só para esse tema. A terceira razão: as oportunidades que a gente perde. Esse sim, eu diria que é o clássico arrependimento de ter filhos. Toda vez que a gente escolhe seguir um caminho, a gente está necessariamente escolhendo não seguir outro. O filho vai trazer algumas limitações para a nossa vida, mas também vai enriquecer a nossa vida. Essa é uma relação de troca que a gente faz com o universo. Se existe o desejo de ter filhos, de ser mãe ou de ser pai, pensa num cenário em que você tem um filho só. Porque um filho só vai ser infinitamente menos limitante do que ter dois. Com as pessoas que eu conversei, eles falam que filho não é 1 mais 1 é igual a 2. Eles falam que 1 mais 1 é igual a 4. Tanto por questão de limitação financeira, como disponibilidade de tempo, é muito menos limitante quando você tem um filho só. A segunda reflexão para fazer aqui é o quão você é apegado às coisas que você tem, à sua individualidade. Você tem muitos hobbies, o quão importantes são esses hobbies para você? Você é muito orientado à carreira? Tudo bem deixar passar alguma oportunidade de carreira, não participar de um projeto interessante? Eu não gostaria de fazer uma distinção de gênero, mas eu acho que a gente também tem que ser realista. A maioria dos homens consegue manter os seus hobbies, talvez só dando uma pausa ali no primeiro ano, porque um bebê demanda muito mais atenção, mas o homem consegue
relativamente rápido vivenciar os seus hobbies. E no caso da carreira, os homens geralmente eles até aceleram a carreira depois que têm filhos, porque eles mudam o status social dele. No caso das mulheres, as mulheres perdem todos os seus hobbies, não conseguem retornar até as crianças estarem muito crescidas. E no caso da carreira, eu acho que eu não preciso comentar, esse é um assunto que já está mais do que comentado por aí afora. Então, eu acho que aqui as mulheres elas têm que pensar o quão apegadas à carreira elas são, o quanto aquilo é importante para elas, o quanto perder oportunidades, potenciais oportunidades, pode feri-las. Nem todo mundo é tão apegado assim à carreira. Vamos lembrar que oportunidade de carreira não é oportunidade de emprego. O tipo e estilo de emprego que a gente pode ter é que está em xeque. E por fim, a última questão eu acho que é a mais grave de todas, que é quando a pessoa não gosta da pessoa que o filho se tornou. Aqui, tentando simplificar uma questão que também é bastante complexa, pensa na criança que você foi e na criança que o seu parceiro foi. Se essa criança fosse seu filho, você iria gostar dessa criança? Porque assim, vamos combinar que todo mundo deseja um filho calminho, quietinho e aplicado na escola. Só que não dá para a pessoa ter esse tipo de expectativa se quando a pessoa era criança, a pessoa era super espivetada e pulava o muro da escola para matar a aula. Os filhos, eles carregam a nossa carga genética e a nossa personalidade, ela vem como uma predisposição genética. Claro que o filho não vai ser uma cópia exata nossa, porque nós temos na nossa personalidade traços que ficaram adormecidos e que a gente nem sabe que tem. Mas o filho, ele vai ser uma mistura nossa com o parceiro, podendo puxar mais para um ou mais para outro. Com relação aos traços adormecidos, os traços de personalidade eles são acionados pelo ambiente à nossa volta. E nós é que somos responsáveis pelo ambiente no qual o nosso filho vai crescer. Quanta gente aqui já viu filho e mãe, filho e pai, que tem a mesma cabeça dura, as mesmas manias, o mesmo estilo de teimosia e o pai não se reconhece no filho, da mesma forma que os filhos, quando são maiores, também não se reconhecem nos pais. Então, com muita calma e honestidade e até mesmo rindo de si mesmo, faz essa pergunta. Se a criança que você foi ou se a criança que seu parceiro foi fosse seu filho, você iria gostar dessa criança? Porque eu conheço gente que dando risada fala assim: Deus me livre, eu era uma criança insuportável, não sei como que minha mãe me aguentava. E com isso, a gente cobre as 4 questões principais que as pesquisadoras identificaram como razões pelas quais os pais se arrependem de ter filhos. A próxima questão é uma questão que foi muito apontada para mim e que muita gente fala a respeito, que é se você tem um sistema de suporte. O sistema de suporte são as pessoas que vão te ajudar a criar essa criança. Então, geralmente, os avós, tias, são pessoas que vão ficar com a criança de vez em quando para você, ou se houver uma necessidade de buscar na escolinha, elas estão disponíveis. Ou mesmo uma questão mais pessoal, individual, apoio moral, você ter com quem conversar. Isso foi uma questão que foi muito colocada para mim e que foi um tabu para mim na minha decisão em ter filhos, porque eu moro fora do Brasil, eu estou completamente isolada dos meus familiares e amigos mais próximos, então eu não tenho nenhum sistema de suporte. Agora, depois que eu tiver minha nenê, essa é uma questão que caiu por terra completamente e ao longo dessa reflexão eu vou explicar. Para refletir sobre o sistema de suporte, a gente precisa quebrar em 2 partes. A primeira é questionar a si mesmo o quão importante é um sistema de suporte para você e de que tipo de suporte você precisa. E a segunda é justamente avaliar se você tem um sistema de suporte que vai atender essas necessidades. Então, na primeira questão, necessidades logísticas, por exemplo, como eu mencionei, buscar numa escolinha, é todo dia ou é só de vez em quando tem um evento no trabalho? Se não for só questão logística, você é alguém que precisa, por exemplo, de um sábado inteiro para você, que está contando que vai poder deixar a criança com os avós um sábado inteiro, ou até mesmo para dormir um fim de semana inteiro. A segunda parte, uma vez que você identificou qual é a sua demanda, pare e pense se o sistema de suporte que você tem é um sistema com o qual você pode contar. E no caso das necessidades logísticas, é preciso conversar com as pessoas, dizer para elas que você está contando com elas, seja para buscar na escolinha todo dia, seja só para uma eventualidade. É importante obter o compromisso dessas pessoas.
Aqui eu quero deixar uma dica que é a seguinte: a gente precisa também avaliar com cautela se o sistema de suporte que a gente tem é um sistema ponta firme, porque cada um sabe a família que tem. Se a gente já foi no passado largado na mão numa situação que a gente contava com o apoio de alguém, e aquele apoio na hora H não existiu, a gente muitas vezes pensa, né? Ah, aquilo lá era uma coisa boba, né? Agora, com relação a uma criança, é um assunto muito sério, não vai acontecer mais. As coisas geralmente são o inverso. As coisas mais bobas, geralmente, ninguém pisa na bola. E quando as coisas ficam mais sérias, é aí que a gente se vê deixado na mão. Então, se você tem um sistema de suporte que no passado já pisou na bola com você, avalia com carinho a sua situação, qual é a sua demanda. Agora, aqui eu quero deixar registrado um pouco da minha experiência pessoal, porque eu tenho uma perspectiva completamente diferente desse assunto, sendo uma pessoa que não tem um sistema de suporte. Até porque eu não sei se de repente tem outras brasileiras morando fora do Brasil que estão assistindo esse vídeo e estão justamente ponderando essa questão. Sempre fui uma pessoa muito independente. Eu não tolero interferência na minha vida e eu não suporto quando eu tenho que lidar com essa interferência. Quando eu tenho que falar para alguém. Aqui não, esse é meu espaço. Eu já ouvi muitas histórias de amigos ao longo da minha vida, amigos que têm filhos e ainda escuto algumas na atualidade, justamente reclamando da interferência que recebem. Sempre que você conta com a ajuda dos outros, isso não se aplica só a filho, tá? Isso se aplica a qualquer coisa na sua vida, seja ajuda financeira para reformar sua casa ou para sua festa de casamento, essa ajuda sempre acaba vindo com algum nível de interferência. E aqui é claro, como eu já falei, cada um conhece a sua família e o seu sistema de suporte. Algumas famílias interferem mais, São mais intrometidas. outras são menos, e nem todo mundo se incomoda com esse tipo de coisa como eu me incomodo. Então aqui também precisa avaliar qual é o seu nível de incômodo. Eu, como sou uma pessoa que me incomodo demais com interferência e que sempre fui muito independente, eu não estou sentindo falta de ter um sistema de suporte. Eu senti falta de ter um sistema de suporte quando eu estava no final da minha gravidez e que naquela situação eu já não conseguia mais cozinhar. E quando você está grávida não é recomendado ficar pedindo comida. Foi o único momento em que eu senti falta de um sistema de suporte. Então, aqui fica a minha dica, aqui fica a minha experiência. Tá tudo dando certo. Eu acho que o importante nessa questão é estar muito bem alinhada com o parceiro. E a última questão que eu acho importante comentar é saúde mental. Leve em consideração como é que tá a sua saúde mental no momento e como é que tá a saúde mental do seu parceiro. Aqui eu também acho importante registrar que problema de cunho emocional todo mundo tem. A questão não é ter ou não ter problema. A questão é saber buscar ajuda. Eu fiz terapia praticamente minha vida inteira. Houve um momento da minha vida em que as coisas estavam tão para baixo que eu precisei me consultar com um psiquiatra e eu precisei tomar remédio. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar, não tenho vergonha de abrir esse assunto. Se alguém quiser saber mais, deixa nos comentários também. Eu nunca tive problema em buscar ajuda. Só que não é todo mundo que funciona assim. Eu acho que vergonha é justamente ter problema e não aceitar ajuda. E o pior de tudo isso é que geralmente quem está à nossa volta acaba sofrendo. Eu sei que ajuda profissional, não é todo mundo que tem condições de custear essa ajuda profissional. Tem muito recurso disponível na internet hoje, tem muito livro de autoajuda e dá também para a gente conversar com pessoas. Existe recursos, é tudo uma questão de ter a humildade de saber pedir ajuda. E agora, como a gente falou de muita coisa, eu quero primeiro recapitular muito rapidamente tudo que a gente falou antes de dar a minha conclusão. Primeiro, não questiona se você quer ter um filho, questiona se você quer ser mãe. As palavras têm poder, então a gente precisa fazer a pergunta de forma adequada. Pondere algumas questões visando mitigar a possibilidade de arrependimento. O parceiro com quem você vai ter esse filho representa uma figura de pai que te agrada? Ou tudo bem para você considerar uma produção independente? Tudo bem para você abandonar os seus hobbies por um bom período de tempo? Se a sua carreira for impactada, tá tudo bem para você ter que lidar com essa frustração? Pensa na criança que você foi no passado e na criança que seu parceiro foi. Você gostaria dessa criança se essa criança fosse seu filho? Considerando a sua realidade e a sua necessidade, você tem um sistema de suporte adequado? Por último, a saúde mental sua e do seu parceiro estão em ordem? Vocês estão dispostos a buscar ajuda se no futuro for necessário? Agora, a minha conclusão é uma conclusão que eu acho que vai chocar muita gente, mas que se você está em dúvida como eu estive e se você chegou comigo até aqui,
eu tenho certeza que você vai concordar comigo. Você não precisa ter certeza de que você quer ser mãe para ter um filho. Se depois de tudo que a gente viu aqui, o quesito querer ainda é uma incógnita para você, você provavelmente nunca vai resolver essa incógnita. O ato de querer é um sentimento. A gente não decide querer, a gente não escolhe querer. A gente não decide se, mediante uma situação, a gente fica triste ou a gente fica com raiva. Quando a gente vê alguém caindo na rua, a gente não escolhe naquele momento se a gente acha engraçado e vai dar risada ou se a gente tem uma chuva de compaixão e corre para ajudar a pessoa. A gente não escolhe o que sente. O que você precisa ter certeza é de que se você tiver um filho, vai ficar tudo bem. Você consegue. Você tem condições mentais e emocionais de ser mãe. Ao longo da minha vida, eu não me dei ao trabalho de tomar essa decisão por muito tempo, simplesmente porque eu acreditava que filho era uma questão de circunstância, que se as circunstâncias fossem favoráveis, eu teria filhos, e se não fossem favoráveis, eu não teria. Quando essa questão bateu forte, eu estava numa situação em que as circunstâncias elas eram meio a meio, e foi isso que motivou a minha indecisão por um período tão longo de tempo. Eu nunca consegui responder a pergunta se eu queria ou não ser mãe, mas eu consegui mitigar todos os fatores que me amedrontavam. Hoje eu tenho uma nenenzinha linda e eu não consigo imaginar minha vida sem ela. Eu também sei que se eu tivesse escolhido ir na outra direção e não ter filhos, eu teria ficado bem também. Isso não seria um problema grave para mim. Eu fico por aqui. Por favor, me deixa nos comentários qual é a sua dúvida. Eu adoraria saber que eu não fui a única pessoa que nutriu essa dúvida por tanto tempo. Se qualquer tema que eu mencionei nesse vídeo tiver despertado mais interesse, por favor, deixa nos comentários que eu respondo ou então eu preparo um vídeo dedicado à pergunta que surgir. Muito obrigada!